pessoal, professor Milton falando de Química, tudo bem com vocês? Vamos ver aqui uma videoaula em PowerPoint a respeito de compostos cíclicos dentro das funções dos hidrocarbonetos, ok? Então vamos lá. Primeiro, característica de uma cadeia cíclica. O próprio nome já diz, é uma cadeia fechada. Para ser fechada, os extremos precisam estar unidos. Então, para que a cadeia seja cíclica, no mínimo 3 carbonos. No exemplo, nós temos uma cadeia cíclica com 4 carbonos. Tá? A palavra na nomenclatura ciclo vai sempre vir à frente como prefixo, depois a quantidade de carbono, no caso próprio, but, né? E aí diante. E se as ligações forem saturadas, an, com a terminação O. Então ficaria nesse caso ciclobutano. Ok? Esse exemplo é um exemplo que não é um hidrocarboneto, mas ele serve para expressar uma cadeia fechada. Tá? Aqui a gente tem uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono, que seria um ciclo-X. Okay? A função é um álcool, não vem ao caso agora, só para dar alguns exemplos de uma cadeia fechada. Aí vem as nomenclaturas dos cicloalcanos. A gente observa que todos os cicloalcanos vão possuir fórmula geral CnH2n, semelhante ao dos alcenos. Os alcenos também possuem a mesma fórmula geral. Por isso que a fórmula molecular, embora ela reduza, né, a expressão da substância, ela impede algumas informações. Eu não sei, por exemplo, se o C3H6 é um propeno ou se é um ciclopropano, tá? Mas essa cadeia dos ciclanos tem como característica fechada e ligações saturadas. Aí você tem o ciclopropano, C3H6, depois você tem o ciclobutano, igual ao exemplo anterior, C4H8, ciclopentano, C5H10, ciclohexano, C6H12 e assim sucessivamente. Aqui nós temos os ciclenos, né, que é uma cadeia fechada com uma insaturação. Fórmula geral CnH2n-2, semelhante aos alcinos, que nós já vimos nos capítulos anteriores. Tá? Essa, embora facilite, mas ela só vai facilitar se você souber a qual grupo que ele está representado. Tá? Então, cicleno, você tem uma quantidade de carbono que é o dobro, né, de hidrogênio, que é o dobro da de carbono, menos 2. Ok? A insaturação sendo visível ali, sendo mostrada ali, o que caracteriza esse hidrocarboneto que é um cicleno. Tudo que nós vamos falar nesse capítulo, nesse módulo, é de hidrocarboneto. Porém, agora já estamos num ponto avançado que vamos falar só das cadeias fechadas. Aqui nós temos um hidrocarboneto de cadeia fechada insaturada, que tem uma relevância muito grande na química orgânica, que são os benzenos, devido aos seus subprodutos, né? As origens dos benzenos e os seus polinucleares, eles são bem industrialmente, eles são bem aplicados. Então o benzeno mais simples, o aromático mais simples é o benzeno, que tem como característica ser fechado, né, cíclico, ter 6 carbonos, ter insaturações alternadas, duplas e simples. Professor, e se eu tiver apenas 2 duplas? Não é um aromático. Vai ser uma cadeia fechada, né? Porém, ele não se encaixa dentro do grupo dos aromáticos. Para se encaixar no grupo dos aromáticos, nós temos que ter essa característica. 6 carbonos com ligações duplas e simples alternadas. Posso ter ramificação? Posso. Posso ter mais de um núcleo desse? Posso. Continua sendo um aromático, tá? O aromático mais simples é o benzeno. Depois você tem do seu lado aí, do lado do benzeno, tem o tolueno. O que é o tolueno? É um benzeno com um radical CH3 em um dos seus vértices, né? Não precisa haver numeração, porque só tem um. Bom, aí vamos entrar agora as ramificações nos ciclos. As ramificações nos ciclos acontecem conforme está expresso nas duas figuras aí na nossa tela. Do lado esquerdo, nós temos o ciclopentano, ciclo fechado, pente de 5, ano, ligação saturada. Porém, eu tenho uma ramificação. Essa ramificação ela é única, então não há necessidade de escrever um metilciclopentano. Só escrever metilciclopentano está correto. Ao seu lado a gente tem uma cadeia fechada, só que nessa cadeia fechada eu tenho agora um radical etil,
e já não são mais 5, sim 4. Então vai ficar etilciclobutano. Não há necessidade de localizar o posicionamento do radical, porque se só tem um radical, é claro, é óbvio que ali só pode ser a posição 1 da nossa cadeia, tá? Bom, aí quando surge mais de uma ramificação, nós temos aí uma obrigatoriedade de identificar a posição dos radicais, mesmo sendo eles iguais, como no primeiro exemplo, metil e metil, não importa, tá? Podem ser iguais ou diferentes, eu tenho que numerá-los, identificar o posicionamento. Então, primeiro eu tenho 1, 3, dimetil, ciclohexano. Por que 1, 3 e não 1, 5? Porque foi definido, para que a gente possa chegar a um consenso, foi definido que a menor numeração sempre vai prevalecer. Então, se eu numero no sentido horário, eu tenho um 3. Se eu numero no sentido anti-horário, eu tenho um 5. Então, foi definido que a menor numeração sempre vai prevalecer. Como os dois radicais são iguais, metil e metil, você utiliza o prefixo di. Então, eu tenho 1, 3 dimetil ciclohexano, nomenclatura correta. No de baixo, eu tenho um ciclooctano, ou seja, uma cadeia fechada com 8 carbonos. Octano, terminação ano, só tem ligação saturada, por isso que tem essa terminação. Tenho duas ramificações, só que essas ramificações agora são diferentes. Começamos a numerar por onde, professor? Numera pelo radical mais simples, que no caso é o CH3, tá? E que posição eu começo em que direção eu vou dar a numeração dos demais carbonos? Da mesma forma, de modo a obter a menor numeração. 1, se eu vou no sentido horário, 2, 3, 4, se eu vou no sentido anti-horário, eu tenho uma outra numeração maior, que vai estar no carbono 6. Quando formos dar um nome, aí o PAC definiu que nós devemos dar nomes por ordem alfabética. Então, o primeiro, uma ramificação é metil, a outra ramificação é etil. Então, nós vamos falar etil primeiro, por ordem alfabética, e depois metil. Por isso que a nomenclatura correta desse composto é 4-etil, 1-metil ciclooctano. Quando surge uma insaturação, da mesma forma como na cadeia normal, que tem as suas ramificações, se eu tenho uma cadeia normal com ramificação, a ramificação prevalece, extremidade esquerda ou extremidade direita. Se eu tenho uma cadeia fechada, uma cadeia aberta, que tem uma ramificação, mas tem uma dupla, essa dupla é que vai dar prioridade à extremidade mais próxima a ela. A mesma coisa acontece com os compostos cíclicos. Olha, eu tenho esse composto com 4 carbonos, tem uma ramificação. Então, se fôssemos avaliar de acordo com o raciocínio anterior, esse CH3 seria o carbono 1. Porém, nessa cadeia fechada, nós temos uma dupla. Então, a dupla é que vai mandar na ordem da numeração. Então, a dupla vai ser 1, 2. Agora, 1, 2 de cima para baixo, 1, 2 de baixo para cima. Aí entra o segundo critério. Nós vamos identificar onde é que está a ramificação. Se eu faço de baixo para cima, 1, 2, o meu CH3 vai estar no carbono 4. Se eu faço como está ali de forma correta, 1, 2 de cima para baixo, o meu CH3 está no carbono 3, que é o correto. Então ficou 3-metil, ciclo fechado, but, porque são 4, e eno, porque tem uma insaturação. Aqui eu tenho uma cadeia fechada com 6 carbonos, no primeiro exemplo, não é um benzeno, porque para ser benzeno tem que ter duplo e simples alternados. Eu tenho só uma dupla ali, então isso é um cicleno, tá? E eu, da mesma forma como o anterior, tenho que fazer a numeração 1, 2 no posicionamento dos carbonos insaturados, tá? Então, por isso que ficou 1, 2, 3, 4, no sentido horário, tá? E os meus radicais, as minhas ramificações, vão estar no carbono 1 e 3. Por isso que a nomenclatura correta é 1, 3, dimetil, porque são iguais, ciclohexeno, tá? Se eu fizesse no sentido anti-horário, ficaria 1, 5 dimetil ciclohexano. Você observa que 1, 3 é menor que 1, 5. Só por isso que a nomenclatura correta é 1, 3, porque foi definido que a menor nomenclatura, a menor numeração é que vai prevalecer. Embaixo, a gente tem a dupla ligação, que vai contar 1, 2, e aí você vai fazer também o mesmo raciocínio de posicionamento de menor das ramificações. Se eu faço 1, 2 no sentido anti-horário,
vai dar menor do que um 2 no sentido horário. Por isso que o correto, né, ficou 1,2 no sentido anti-horário. E aí a minha nomenclatura fica 1 etil. Agora, as minhas ramificações são diferentes, então tem que ser escritos diferentes, separados por um traço. 1 etil, 3 metil, ciclobuteno, porque tem uma insaturação. E não 1 etil, 4 metil, o que seria no sentido horário, que estaria incorreto, porque tem uma numeração maior. Nos aromáticos, quando você tem mais de uma ramificação, né, se você tiver só uma ramificação no aromático, é metilbenzeno, não precisa numerar. Quando você tem mais de uma ramificação, você tem que numerar, tá? Se você tem 2, 3, 4, quantas forem as ramificações, tem que numerar. Vamos ver um exemplo com apenas 2 ramificações, e essas 2 ramificações são iguais. Olha por que eu preciso numerar. Todas as 3 figuras representadas aí são dimetilbenzeno, 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 tá? Mas elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque o posicionamento dos radicais estão em carbonos distintos. Então isso caracteriza as substâncias com as suas propriedades físicas diferentes. Então eu tenho que diferenciar a sua nomenclatura. Então primeiro 1,2, um segundo 1,3 e o terceiro 1,4, tá? Ok? Um detalhe importante é que quando forem 2 ramificações dentro de um anel aromático, nós podemos substituir por um prefixo, orto, meto e para, tá? Orto substitui o número 1,2, meta substitui os números 1,3 e o para substitui o posicionamento 1,4. Então, tanto faz eu dar nome 1,2 de metilbenzeno ou orto de metilbenzeno, 1,3 de metilbenzeno ou meta de metilbenzeno, 1,4 de metilbenzeno ou para de metilbenzeno, ok? Séries orgânicas que nós vamos ver são 3 séries orgânicas. Primeiro, são séries homólogas. O que são séries homólogas? As que se repetem CH2 de uma para outra. Letano, propano e butano. A diferença entre eles é um CH2. São chamados dos alcanos séries homólogas. As séries isólogas, agora ao invés de ser CH2, a diferença entre eles é de H2. Tá? Então eu tenho etino, eteno e etano. E por último, nós temos as séries heterólogas, que tem como característica a derivação de um mesmo composto, no caso o etano. Etano, etanol, né? Aí você tem o etanal, a segunda ali, tem um erro ali, tá? A primeira é etanol, a segunda é etanal e a última é ácido etanóico, tá? Então a diferença entre elas é que elas são de origem, ela difere a função, um é álcool, outro é aldeído e o outro é ácido carboxílico, vamos ver isso mais para frente, porém a gente tem que identificar ali o posicionamento, que a origem deles é sempre do etanol. Ok, queridos? Bom, finalizamos aqui esse módulo, esse capítulo. Espero poder ter sido compreendido entre vocês e que vocês tenham entendido. Obrigado, querido.